Conta um Conto apresenta de Marcelo Fávaro, A Encruzilhada das Almas, terceira temporada. As brumas noturnas banhavam a colina solitária da Encruzilhada das Almas como um fino tapete descendo a rua da escuridão. O gélido e intermitente vento notívago que fazia enregelar a nuca dos desavisados subia como um psicopata que sobe as escadas em busca do cheiro do sangue aterrorizado. A igreja já havia desligado as luzes e o velho Místicos também já afugentara o último cliente bêbado. Ruas vazias, cães recolhidos, a noite morta. A cidade dormia o seu natural sono de morte, tão comum a um dia semanal, e até a coruja negra parecia desistir de sua existência diante dos portais lancinantes do sobrenatural, tão comum a qualquer cidade esquecida pelo tempo e pelo espaço. Todos pareciam dormir, entretanto, ainda existiam almas despertas, próximas às suas janelas, desejosas de estarem a milhares de quilômetros dali. Deita, Emiliano. Vem deitar. Sai de perto dessa janela. Já tá tarde. Você não tá ouvindo, Mariana? Vem dormir, Emi. Tá frio. Não é possível que você não esteja ouvindo. Emiliano João Ponciato permanecia em pé, diante da vidraça, observando a rua deserta. Eu só estou ouvindo seus passos de um lado para o outro. Você não está escutando o vento? Não, Emi, eu não estou escutando o vento. Ele está esquisito. Olha que estranho. A placa do Nestor relojoeiro do outro lado da rua sempre balança quando venta muito. E, no entanto, ela tá parada que nem morta. Mas eu tô ouvindo um vento estranho. Tantos anos e você ainda se surpreende com essas estranhezas dessa cidade. Vem dormir, Emi. Amanhã eu já não estarei mais aqui. E depois só perto do Natal. Esse vento tá parecendo dizer alguma coisa. De fato, no dia seguinte, Emiliano João acordou sozinho em sua cama. Passou a mão carinhosamente pelo lado onde dormia o amor de toda a sua vida. E por mais que passassem os anos, não deixara de achar triste as ausências trimestrais de Mariana Rezende Ponciato. Sentiu o cheiro forte de café. Sentou-se vagarosamente. Sua coluna doía. As mãos machucadas com diversas cicatrizes do trabalho árduo esculpindo a madeira. Os olhos, apesar de firmes e determinados, pareciam desesperançosos. Vestiu-se sem pressa. Olhou-se no espelho. Estava ficando parecido com o seu falecido pai, o antigo senador da República Severino Ponciato, morto há tantos anos no duelo com seu capataz bicho preso. Um homem sem caráter, que fizera uma infeliz tentativa de violência contra sua irmã Juliana, na época que era apenas uma garota. Seu pai nunca fora boa pessoa, mas não permitiria nunca que ninguém tocasse em qualquer parte do corpo de sua menina sem a sua permissão. Os dois oponentes foram encontrados nas pedras do abismo na curva de Carmen, fatalmente feridos. Quem diria, Severina? Eu tô mais velho do que o senhor quando morreu, disse olhando-se no espelho com certa melancolia. Está dando para falar sozinho agora? Perguntou a dura voz que tanto Emiliano conhecia. Bom dia, Luna. Eu não sei se fui clara o suficiente das últimas vezes, mas o senhor poderia pedir a Mariana que dormisse no meu quarto na noite anterior ao meu regresso? Ela precisa respeitar a minha decisão de não acordar mais ao lado do senhor. Ontem a noite estava fria, Luna.
Estávamos cansados e... Eu tenho o direito de acordar sem sentir o seu cheiro de madeira velha. Luna estava vestida de maneira impecável, como no dia em que fora embora 3 meses atrás. De fato, sempre pareceu outra pessoa. Mariana usava os cabelos longos soltos. Luna mantinha-os presos. E essa questão do cabelo já havia rendido brigas homéricas entre as duas que jamais se viram. Houve vez que Luna, num ataque de brilhantismo artístico, na véspera da vinda de sua outra face, raspara os cabelos numa fúria de vingança. Mariana acordou num choro copioso, profundamente magoada com o desvario de sua face má. No baú, ao lado do antigo e primeiro oratório da sala, havia uma centena de cartas que uma enviava à outra, onde, não raro, tinha escrito duras ofensas, acusações e ameaças. Sobrava para Emiliano intermediar toda a mágoa existente entre as duas pessoas que povoavam o mesmo corpo, dividindo-se de 100 em 100 dias, o aluguel da massa carnal. Até a postura do corpo de Luna era diferente. A forma como ela segurava sua xícara exclusiva, saboreando o café feito por ela mesma, sem açúcar, ao seu gosto. Onde está o meu sapato Jimmy Choo? Por acaso a outra andou usando? A outra tem nome, Luna. E você sabe que ela não encosta nas suas coisas. Como se alguém conseguisse andar nessa cidade com um calçamento de pedras, com esse sapato de bico fino. Ela nunca foi uma mulher de classe. Olha esse cabelo, disse puxando as mechas em frente ao espelho. Tudo o que eu peço é que ela cuide dos meus cabelos. Eu deixo todos os produtos, mando vir do exterior e o que ela faz? Usa o shampoo do Mercado Cátria. Você não vai ficar pro almoço? A Teresa comprou couve e abobrinha, a gente vai fazer um... Olha, não interessa muito o que você vai almoçar, viu? Eu tenho uma audiência pela manhã em Cruz Verde e de lá vou para o Rio de Janeiro, onde tenho minha vida para cuidar. Você poderia passar mais tempo aqui, Luna? Emiliano mantinha a voz tímida diante da portentosa mulher que cuidava dos últimos detalhes de sua impecável aparência, diante de um enorme espelho que mantinha em seu quarto. E por que eu passaria mais tempo aqui nesse buraco? Emiliano, entende uma coisa. Esse ano eu vou conseguir a minha separação jurídica da Mariana. E quando eu finalmente puder fazer os meus próprios documentos, ter o meu próprio nome reconhecido por lei, como um indivíduo livre da outra hospedeira, não teremos mais nada a tratar. Emiliano permaneceu sentado diante do fogão interno da casa. Cruzou as pernas e ficou olhando para algum ponto entre o armário e a geladeira, entre o baleiro e o pinguim de porcelana, perdido como quem recebe uma notícia de morte. Luna não viu nada disso. Estava preocupada mexendo no seu celular. Você poderia ter colocado o meu aparelho para carregar ontem à noite. Mas eu coloquei. Será que não carregou? O que eu estou te falando? Você se diz um cavaleiro de Tumã e não consegue enfiar esse cabo aqui direito no aparelho? Oi, Cláudio. Sim, eu tô pronta. Você tá chegando? O meu aparelho descarregou. Tá, ok. Saiu sem se despedir. Uma BMW X5 estava estacionada em frente ao sobrado colonial. Cláudio Lima a aguardava com a porta do carro aberta. Sentiu o aroma refinado da jovem senhora, que tão logo se acomodou no banco de couro bege, lançando sua primeira ordem. Vamos. Esse cheiro de lenha queimada me enoja. Vamos sair dessa cidade. O belo automóvel deslizava pelas curvas da cordilheira encruzilhense, a caminho de Cruz Verde. Coloque minha música, Cláudio. É pra já, chefe, disse o secretário, acionando mecanismos atrás do volante. O rádio começou a tocar Clair de Lune, invadindo os ouvidos da mulher, fazendo-a fechar os olhos. É incrível como essa canção me traz de volta. Não basta acordar Luna se eu não ouvir a Luna. Eu não consigo acordar do transe de 3 meses.
E de longe, Luna Rezende olhava a cidade da montanha, num misto de sentimentos contraditórios. Carolina Herrera? Perguntou Cláudio depois de alguns minutos em completo silêncio. A música já tocava pela 5ª vez. Ele conhecia os rituais da sua chefe. Sim, eu ganhei daquele juiz de BH. Luna parecia distraída ao olhar para as montanhas. Cheiroso. Ele é apaixonado por você. Quem? O juiz? Você poderia dar uma chance a ele? Eu envelheço 2 vezes mais rápido do que você, Cláudio. Não tenho tempo para romances ridículos. Você é uma máquina mesmo, chefe. Me atualize sobre os casos. Alguma novidade? A Soares e Associados nos ligou há 2 semanas. Queriam você no caso dos precatórios. Eu disse que a senhora só estaria disponível depois do feriado. E eles? Disseram que iria esperar, é claro. Você é a melhor, a doutora Luna. Ou, como eles mesmos disseram, a doutora Águia. Marque com eles uma reunião para o começo da semana. Já está marcada. O dia todo foi povoado por compromissos profissionais. A reunião em Cruzeiro foi rápida, mas demandou firmeza da advogada. De lá, um jatinho comercial a esperava com destino à capital fluminense. Almoçou com Demóstenes Barros, da Barros Construtora, definindo a sua defesa no caso das propinas milionárias envolvendo o senador. Ainda teve 2 visitas em seu escritório de clientes importantes, a última encerrada somente depois do magnífico pôr do sol. Passavam das 8 horas da noite quando, enfim, Cláudio, já exausto, apareceu na porta da dona Luna. Doutora, quer que eu peça comida para a senhora? O gourmet Ipanema está com um camarão divino. Você foi tão maravilhosa hoje. Deve estar cansadinha, porque eu estou exausto. Não precisa, Cláudio. Nós vamos jantar no Bistrô Favorito. Eles têm um bar muito charmoso. Eu estou precisando tomar um Cosmopolitan. Horas mais tarde, num restaurante dançante à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, a doutora Luna Rezende, com um Oscar de la Renta preto colã, mostrando que, apesar de ter passado dos 60 anos, a advogada famosa mantinha um corpo que chamava a atenção de homens e mulheres de todas as idades. Seus cabelos prateados, agora penteados para trás num efeito molhado espetacular, combinavam com o seu olhar dominador de uma mulher experiente e charmosa, que sabe o que deseja. Entretanto, apesar de atrair olhares desejosos, Luna, que ao contrário do satélite possuía luz própria, não dava chances aos diversos homens e mulheres interessados em se perderem em seus encantos. Sim, amor, eu ainda tô com ela. Não fala assim, anjo. Eu não posso abandonar a minha deusa da maldade agora. Eu sei, amor. Logo, logo eu vou para casa. Não fale assim dela, anjo. Tente entender. Ela anda muito sozinha ultimamente. Tá bom, tá bom. Ela tá vindo. 1000 beijos, te amo. Ai, Claudinho, por que a vida é assim, tão chata? Disse debruçando-se no ombro do jovem ajudante. Oh, minha deusa, vem cá. Não fica assim. Vamos no deck da lagoa tomar um ar. Me diz uma coisa, deusa. Tantos anos sozinha. Por que você não arruma logo um amor? Ninguém iria me aceitar, meu querido. Luna já sorria inerte pela bebida. Eu iria, minha deusa. Casaria contigo agora mesmo. Você é maravilhosa. Ah, Claudinho, você não vale. E por que não? Porque você é gay e é casado com aquele deus grego. E a senhora precisa mesmo descansar. Chega de cosmopolitans. Eu vou te levar para o seu lindo apartamento, colocar esse seu corpinho majestoso na cama, te cobrir bem direitinho com aqueles lençóis maravilhosos. E você vai dormir, viu? Amanhã temos um almoço em São Paulo. E a Luna vai brilhar novamente. Sempre vai brilhar. Luna,
Que besteira, disse chorando abraçada ao assistente. Nenhum nome oficial, nenhum nome registrado eu tenho. Para tudo na vida eu preciso usar o nome da Mariana. Todas as audiências para emancipar a Luna foram negadas, Cláudio. Eu não tenho direito nem a ser gente. Eu não posso ser gente. Luna deixou o Favaretto chorando em miúdo e permaneceu chorando baixinho pelo caminho. Cláudio ainda lhe deu um banho antes de colocá-la em sua king size de lençóis de cetim. No dia seguinte, foi buscá-la antes das 8. A doutora Luna sorvia seu café sem açúcar. Bom dia, Deusa. Dormiu bem? Isso não te interessa, Cláudio. Gostaria que o senhor se colocasse em seu lugar de assistente e se limitasse a fazer os comentários que estão sob a sua alçada profissional. Estamos entendidos? Sim, doutora, claro. Pode ter certeza disso? Respondeu Cláudio Lima. Quando Luna o deixou sozinho na sala para buscar sua mala, ele sorriu. Essa é a Luna que eu conheço. Grossa como uma porta. Fatal como uma leoa. A sala era espaçosa e bem iluminada, apesar do dia permanecer nublado pelo meio da manhã. O prédio Dom Bosco recebia ampla luz. Na parede, quadros com paisagens ensolaradas. Os móveis refletiam bom humor, com puffs e banquetas coloridas. Ao centro da sala, uma mesa com jogos e brinquedos. A profissional sentada à cadeira de couro marrom observava o seu paciente, sentado logo à sua frente. A mulher aparentava ter 50 anos. Era bonita e distinta, apesar do homem ter involuntariamente percebido 2 tatuagens. A primeira no antebraço, com a frase Strawberry Fields Forever, dos Beatles. No calcanhar, um pouco acima do seu escarpão de couro de cobra, o braço de uma guitarra atravessava um crânio por dentro. Eu posso gravar a nossa consulta? Sim, senhora. Qual é o seu nome e idade? Américo Lobo. Tenho 44 anos. O senhor está se sentindo bem aqui? É um espaço agradável. As crianças devem adorar. O consultório destinado a sessões para adultos está com a tinta fresca. Eu peço desculpas por isso, seu Américo. Semana que vem poderemos continuar lá, é claro, se o senhor comparecer. Afinal, o senhor liga marcando e desmarca em cima da hora há meses? Eu tive um ano atribulado. Eu soube da sua atuação na gripe vermelha ocorrida nesse ano. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso. Foi fantástico. Foi horrível. Ainda bem que acabou. Podemos começar? Achei que já tínhamos. Fale sobre seus pais. Bem, o que eu posso dizer? A dona Madalena foi uma boa mãe. Ela cuidou de mim desde o nascimento e... Eu digo, seus pais biológicos. Não os conheci. Quer falar sobre isso? Não há muito o que dizer. Houve um grande incêndio em 1974, no edifício Joelma. Você conhece? Todos ouvimos falar. É um marco da cidade. Foi uma tragédia. E dentre os sobreviventes, eu fui retirado de lá com poucas horas de vida. E sua mãe? Não havia ninguém com as características necessárias entre os mortos ou entre os sobreviventes. Todos sabem que eu saí do prédio em chamas. Só não sabem como eu entrei. E o senhor acredita esse mistério a algum fenômeno paranormal? Eu não sei, senhora. O senhor consegue dimensionar em palavras como isso te afetou na sua infância? Bom, eu fui batizado pela dona Madalena. Era enfermeira do orfanato onde eu cresci. Américo era o nome do bombeiro que me resgatou do fogo. Lobo, minha mãe adotiva, inventou na hora. Disse que um dia eu iria liderar uma alcateia. E o senhor sente que essa delegação de responsabilidades se efetivou? Não exatamente. Quer falar sobre isso? Não me considero uma liderança de jeito nenhum. Mas o senhor aparece bastante nos jornais.
Eu nunca busquei esses casos. Eles simplesmente esbarraram em minha vida de algum jeito. Eu ajudei a resolvê-los por pura obrigação moral. O senhor cresceu num orfanato, então? Pelo menos até os 7 anos, quando fui adotado legalmente pela dona Madalena. As coisas melhoraram, então? Por um tempo, sim. Pelo menos até minha mãe falecer. E quantos anos o senhor tinha? Quase 10. E então? O ambiente da rua se tornou mais seguro do que o prédio onde eu morava. Foi então que começaram as visões? Um pouco antes, numa excursão a um museu. Quer explicar como essas coisas se dão? Bom, de um modo geral, a partir dos 7 anos comecei a ver pessoas mortas. Essas pessoas você já tinha tido algum contato? Não, absolutamente. Não as conheci em vida. Eram pessoas antigas, com roupas antigas. Após alguns anos eu percebi que todos eles, sem nenhuma exceção, eram escritores em vida. Ah, escritores mortos. Sim. Explique mais. Homero, Virgílio, Camões? Sim, doutora. Camões tem um temperamento péssimo. É uma pessoa horrível, muito agressiva. Parece que está a todo momento tentando perder o outro olho. E o que esses escritores mortos te dizem? Todo tipo de coisas, doutora. Alguns são mais comedidos, outros expansivos, alguns não gostam de mim, outros me ajudam. A resolver os casos? Sim, a resolver os casos. O senhor já levou em consideração a hipótese desses escritores fazerem parte da sua própria consciência? Todos os dias eu levo isso em consideração, doutora. Será que esses escritores e escritoras não são uma criação de sua mente, tentando repor a presença de seus pais biológicos desconhecidos? Talvez, mas são tão reais que... O senhor vai tomar esse remédio leve por enquanto, até que eu consiga diagnosticá-lo adequadamente. É possível que essas aparições diminuam ou cessem por completo. De resto, te vejo na próxima semana. Na recepção, um homem negro ligeiramente acima do peso, trajando camisa xadrez e boina preta, levantou-se imediatamente quando o professor deixou a sala. E então? Uma perda de tempo, Domênico. Eu te disse. O que ela falou? Que eu possivelmente seja um esquizofrênico. Ah, ela falou com essas palavras? Não, mas é como se dissesse. Ora, Américo, por que você insiste em colocar palavras na boca das pessoas? Eu só acho que para mim essas terapias não vão resolver nada. E vamos, eu já perdi 2 aulas por causa dessa ideia idiota. A Universidade Santa América Latina, localizada nos Campos Elíseos, bairro em partes degradado, da maior cidade do hemisfério, abrangia um grande número de estudos humanos e consideravam o professor titular de literatura Américo Lobo um profissional de grande prestígio, não apenas pelos saberes adquiridos ao longo dos anos, como também um personagem presente na mídia, quando, por intermédio de suas atuações diversas em casos misteriosos, o professor auxiliava o Estado a encontrar soluções para aquilo que nem a polícia científica conseguia. No mais, o professor evitava holofotes, recusava entrevistas pessoais e, quando o assunto em algum congresso ou palestra se distanciava de seu objetivo, ou seja, a literatura, Américo se esquivava. E assim, quando deixava o campus, muitas vezes perto da meia-noite, era possível ver o sujeito de chapéu panamá, terno bege barato e sua pastinha de provas atravessar a Ipiranga, rumo ao condomínio Monte Olimpo, um conglomerado de kitnets baratas, lojinhas populares e escritórios pequenos. No 4º andar, deixava-se estar estirado no sofá antigo, assistindo a programas populares até o sono vencer a solidão. Certo dia quase foi atropelado.
Vinha atravessando a Avenida Paulista para ministrar 2 aulas para o mestrado no campus Cerqueira César da Santa América Latina. Tentou-se esquivar de um assunto com a entidade que vinha lhe acompanhando desde a aurora. Não gostava de conversar pela manhã, ainda mais com espíritos. Que dia feio, não é? Achei que só pessoas sem cultura puxavam assunto falando do tempo. Devolveu o mal-humorado Américo. Tentava murmurar para não ser confundido como um louco. Realmente, São Paulo tem a cara de um dia triste, professor. Por que o senhor não se muda para o Rio de Janeiro? Lá sim é maravilhoso. E não precisa fingir que não está falando sozinho. Olhe só em volta, agora todo mundo fala sozinho com seus fones escondidos. E mesmo que você realmente estivesse falando sozinho, estamos em São Paulo, ninguém liga, ou ninguém tem tempo de ligar. Pelo jeito se tornou um otimista depois da morte, Lima. O que aconteceu com o triste fim? Eu estava numa bad trip, não me culpe. Ora, agora deu de usar gírias modernas? Eu sou um modernista. Tá, vai um pré-modernista, mas você tem razão. Tá um dia bem chinfrim mesmo. Observou a entidade olhando as nuvens por cima do MASP. É bom. Dizem que a tristeza desperta nosso lado poético. Basta fechar os olhos e perceber que tudo nessa vida é inconstante, é provisório, Américo! O escritor morto deu um puxão no braço do professor, quando este atravessava a Itapeva. Américo não sentiu, evidentemente, a mão de Lima Barreto, mas desequilibrou-se com o susto, trombando na lateral de um automóvel que decidira sair da grande avenida de repente. O barulho do professor chocando-se com o carro assustou a todos em volta. Lobo ficou estatelado, entre a calçada e a rua, enquanto o carro parava um pouco adiante. Era uma BMW X5, branca. Você não olha antes de atravessar a rua? Gritou o motorista, verificando se a batida havia danificado a lateral do carro de luxo. Américo permanecia atordoado. Não respondeu aos impropérios de Cláudio Lima. Você é algum louco? O quê? Perguntou Lobo, ainda com a mão na cabeça. Seu chapéu Panamá já estava sendo levado pela água da sarjeta. Por que você atravessou assim de repente? Quem falava agora era uma mulher mais velha, muito bela e poderosa. Vocês entraram na rua muito rápido. Sequer estavam na faixa da esquerda e não deram seta. E como você conseguiu ver tudo isso, mas não conseguiu desviar do carro? A mulher parecia uma daquelas donas de marca famosa de moda. Batia de forma irritante a ponta do seu sapato caro no chão. Seu olhar enfureceu o professor de uma forma inédita. Américo não era um homem de arroubos. Sempre fora confundido com uma pessoa comedida demais, sem sangue nas veias, como o seu amigo Henry Charles gostava de provocar. Entretanto, a presença devastadora e provocante daquela mulher o desestabilizou completamente. A senhora é um diabo! Exultou. Luna estancou. Pela primeira vez mirou nas retinas do homem ali estatelado, agora com o blazer sujo e rasgado perante a queda. Sentiu o estremecimento absurdo. Segurou-se no carro, balbuciou algo inaudível e seus olhos marejaram. Entrou no automóvel como quem não soubesse mais o próprio nome. Somente se ouviu de lá um urro demoníaco. Os passantes pararam aterrorizados diante do que seria a exaltação de uma alma monstruosa e hedionda, expondo ali, trancada no automóvel, seus segredos desnudos e sombrios. Eu não sei, Tavinho, disse Cláudio certa vez ao marido. Tem dias que ela me assusta. Ela volta a ser a fera. Você deveria deixar esse emprego, meu amor. Não me sinto seguro sabendo que você se submete aos caprichos dessa bruxa. Ela não é má. É apenas uma mulher solitária.
Essa sua mania de defender essa senhora me enche ainda mais de medo. Cláudio, o motorista, sentiu o sangue fugir-lhe à face. Tomou seu lugar e tão breve partiu, deixando o professor ali, sozinho, a ser auxiliado por pedestres desconhecidos. Vais ainda ao trabalho? Reapareceu Lima Barreto ao seu lado, quando enfim ganharam a calçada novamente. Eu não tenho condições físicas ou psicológicas de ver ninguém. Eu preciso de um tempo sozinho. E adeus! Quando entrou em seu apartamento, no condomínio Monte Olimpo, Américo Lobo, ainda tomado por forte estremecimento, fez questão de ligar a única música que o acalmava antes de entrar no banho. A cidade se banhava em uma garoa fina e incessante desde o domingo à noite. Jovens e adultos transitavam pela Avenida Paulista, produzindo um único som murmurante, uma espécie de zumbido, como uma colmeia que, sem saber o porquê, continua trabalhando, seguindo, marchando. Segunda-feira chuvosa e fria. Trens lotados, banquinhas desmontáveis servindo café com bolo nas saídas das estações, mendigos molhados pagando suas penitências, motoristas prestes a ser acometidos por um infarto, jovens moças submersas em sonhos românticos e rebeldes, indo para suas bancadas de telemarketing com a doce esperança de um dia mandar o supervisor enfiar aquela meta desumana no próprio orifício. Alunos de cursinhos e faculdades tentando ainda entender o que estavam fazendo ali, àquela hora da manhã, com aquele monte de livros na mochila. São Paulo precisa dormir um pouco, reagiu Paulo Torres, entrando no escritório com o tablet nas mãos. E você também. Veja, disse o homem de terno, observando a vasta paisagem cinza da cidade, da ampla janela de borda infinita do rico empreendimento, 25 andares acima. Eu estou observando lá embaixo as saídas do metrô. Não para de vomitar gente na avenida há mais de uma hora. É a vida, Marco. As pessoas precisam trabalhar. Você dormiu de novo aqui, não foi? De onde vem toda essa gente? Quem vai saber? Aliás, quem quer saber? Você sabe que tem aquela reunião com os americanos em Campo Grande, na Mina da Esperança, não é? O jato tá pronto já. Quer que eu mande o Jairo fazer a sua mala? Por quê? Porque esses empresários não criam polos nas periferias. Facilitaria a vida desse povo. Tá bom. Eu peço para ele colocar aquele Alexander McQueen em azul. Você fica bem nele. Quanto tempo? Quanto tempo será que eles levam para sair de casa e chegar aqui? 1 hora? 2? Quem é que fica com os filhos dessa gente toda? Escuta, Marco. Há quanto tempo você não vai para casa? Não é sadio dormir nesse sofá velho. Este sofá custou $15 mil, Paulo. Dá para um rei dormir aí. E, aliás, dormiu aquele rei lá da África. Isso não é sadio, disse caminhando pelo amplo aposento. Parou em frente ao bar, ricamente adornado, segurou uma garrafa de Macallan completamente vazia, devolveu-a ao balcão e se virou novamente para o amigo. Isso não é sadio. Tem ideia de quantas famílias dependem da sua sanidade, Sr. Marco Perrot? E se a gente construísse um polo de trabalho na periferia? Poderia melhorar a vida dessas pessoas? Marco, acorda! Chega, olha só para você! Está com a mesma roupa que eu te vi na sexta-feira, na reunião com o deputado? O que está acontecendo, porra? Quer uma puta para você comer? Eu ligo para Esmeralda. Você quer amigos? Eu fecho 1 hora essa semana no Squash. Não importa o problema, mas você precisa se abrir comigo. Precisa me falar o que está acontecendo, senão eu fico perdido. Eu estou preocupado com essa gente. Não seja hipócrita, Marco. O Macallan, 24 anos que você secou ontem, pagaria o salário de qualquer um desses pobres coitados por 1 ano.
Marco Perrault levou a mão à fronte, como se desse conta de sua forte dor de cabeça somente naquele instante. As coisas ficaram difíceis, lamentou, forçando a vista em direção ao amigo. Mas já faz mais de um ano, cara. Você precisa superar. Eu fiz tudo o que aquele crápula quis. Eu fiz tudo. Eu casei com a Júlia como ele quis. Era a queridinha dele, não era? Fiz aquela merda de MBA em Stanford. Dobrei o faturamento desse império podre. Tirei essa merda de empresa da lama que ele criou, que ele afundou. A corporação Perrault estava embargada por causa daquela filha da putagem que ele fez com a barragem em Encruzilhada. Fui eu quem resolveu toda aquela desgraça. Fui eu quem foi atrás de capital estrangeiro para pagar as multas ambientais. Eu me afundei de trabalhar nos últimos 15 anos nesse escritório monstruoso. E para quê? Para aquele velho filho da puta morrer me amaldiçoando, falando a altos brados que eu sou um fracassado. Ele gostava de você. Gostava o caralho, Paulo. Ele engolia cada vitória minha. Preferia perder milhões e ter razão em dizer que eu era um fracassado. Mas ele não conseguiu isso. Ele teve de engolir o meu sucesso nessa cadeira. Você sabe que no Conselho dos Acionistas ele votou contra a minha ascensão à presidência da empresa. Não foi? Mas ele era um velho difícil. Ele era um crápula. Ele teria energia para mais uns 30 anos. Não fosse aquela maldita gripe vermelha na cidade. Bendita, Paulo. Bendita. Não precisa falar assim, chefe. Vê se toma um banho. Eu vou pedir para a Patrícia separar um terno para você. Agora às 10 da manhã você vai ter uma pequena reunião com a doutora Luna. A Luna Rezende, ela está chegando a São Paulo. Eu não vou receber aquela bruxa, rosnou o empresário. São resquícios, Marco. Resquícios da CPI das mineradoras. Se não fosse ela, estaríamos todos presos, junto com aquele deputado e com todos os outros. Ela é uma víbora nojenta, exultou Marco Perrault. Ela é uma águia, chefe. A águia que vai fazer o governo perdoar o resto da dívida da empresa. Nós precisamos dela. Eu vou precisar de outro Scott. E duplo. Você vai precisar de um banho. Corre lá, eu vou mandar darem uma geral nesse escritório. E tá cheirando a mijo. Ou você urinou no cesto de lixo de novo? A manhã permanecia sombria, quando a doutora Luna Rezende cometeu o ato de sua presença na imponente cobertura empresarial das corporações Perrault. Marco já estava metido no seu impecável Armani azul marinho, combinando com o perfume da mesma marca. Luna respeitava o bom gosto do seu cliente, embora o considerasse um ser humano completamente deslocado. Vinha trazendo seu cãozinho de estimação, Cláudio Lima, que esperava de forma servil atrás da sua dona. Continua uma mulher linda, sorriu Paulo ao oferecer-lhe a cadeira. Luna continuou da mesma forma que entrou, ereta, e assim permaneceu quando se sentou, impecavelmente maquiada. Parecia uma escultura de gelo. Fitou o empresário do outro lado da mesa, ignorando o vice-presidente da empresa. O que temos? Conversamos com o senador. Marco tirou 2 pastas da gaveta. Nosso futuro depende dele. E o que o impede de fecharem a parceria? Luna analisava os números trimestrais. Ele não vai nos ajudar. Perrault parecia fulminado. Como não? Se eu mesma fui a Brasília em março para falar com ele, tá tudo conversado. Ele tá pedindo propina. Pois paguem o que ele está pedindo. Isso não é correto, exultou Marco. Doutora, desculpe, não é isso que o Marco quis dizer. A gente conhece o protocolo para essas operações, mas... Eu não vejo complicação, devolveu a advogada. Vocês estão à beira de um novo embargo no valor de 3 bilhões. São 3 bilhões. Quanto o senador está pedindo? 2 milhões, doutora. 2 milhões. E você é burro, garoto. Luna possuía uma particularidade em seu olhar que apavorava as pessoas. Houve épocas em que Emiliano João colocou em dúvida se teria feito a coisa certa ao ensinar Luna a falar, ler e escrever.
Você quer salvar sua empresa ou ganhar estrelinha da professora? Paulo, o que está acontecendo com o seu presidente? Foi uma semana difícil, doutora. Reagiu o vice tentando minimizar o comportamento do colega. Era mentira. Marco estava assim há meses, trocando o dia pela noite, variando de humor. Dias muito ativo, tocando projetos novos, viajando, buscando investimentos no Oriente Médio. Em outras ocasiões, permanecia dias sem aparecer na empresa. Paulo notava com pesar que o amigo de tantos anos parecia demonstrar cansaço. E mais do que isso, estafa mental. Marco Perrot, aos 39 anos, estivera os últimos 15 em intensa entrega aos ditames da mineradora, sucumbindo às demandas cada ano mais agressivas, tentando minimizar os péssimos resultados dos investimentos infrutíferos do seu pai, Pierre Perrot, que se tornara bilionário com a descoberta da Gruta Dourada, muitos anos atrás. Nós vamos cumprir o acordo com o senador, antecipou-se Paulo Torres, com um sorriso plastificado. A nossa empresa tem um futuro próspero pela frente, doutora, e agradecemos imensamente a sua atuação no caso. Sem a sua influência, eu não imagino como estaríamos. Falidos, reagiu a doutora. Vocês possuem sim um capital milionário, mas as dívidas contraídas nesse milênio transformaram a Perrot em pó. Veja, rapaz, disse com seu dedo fino esticado. Eu conheci seu pai ainda um rapaz. Vi ele e a Maribel construírem tudo isso. Você não pode jogar esse império dourado no lixo. Eu vou ligar para o senador e dizer que vocês estavam apenas brincando. Eu não sei como, mas aquele porco gordo tem um ótimo senso de humor. Vamos oferecer os 3 milhões, mais aquela McLaren exposta no hall de entrada. Ele adora automobilismo. Vai ficar encantado com o souvenir. Souvenir? Mas aquela maravilha eu ganhei do Nick Lauda. Foda-se o Nick Lauda. O velho vai adorar ter aquela belezinha no jardim dele em Alphaville. Eu não sei como vocês subiram esse carro até a cobertura, mas a partir do momento que ele aceitar retomar as negociações, eu quero essa buceta desse carro embrulhado de presente no rabo desse velho. Vocês entenderam? Sim. Eu não ouvi direito. Vocês entenderam? O almoço foi assinado por Montoro Assin, renomado chefe chileno, que viera especialmente cozinhar para os 4. Luna falava pouco, comia pouco e sorria pouco. Quando muito, seu sorriso destilava o escárnio de uma dama fatal. Paulo tinha ímpetos selvagens quando olhava a dama que, mesmo tendo passado dos 60, parecia ter sido moldada pelo diabo do sexo. Seu olhar era atrevido, sensual, como uma pantera. Não conseguia disfarçar a vontade de rasgar aquele vestido justo e possuí-la ali mesmo, em cima da mesa, no meio do risoto de camarão. Desejava derramar o cabernet em seu busto e lamber-lhe a face, os cabelos e a orelha. Algo naquela mulher o deixava com calor e ele sabia. Fora esculpida pelo demônio. Como está a bela encruzilhada das almas? Puxou o assunto mostrando seu mais luminoso sorriso. Aquele fim de mundo? Aquilo é um museu de gente que quer ser esquecida pelo mundo, rapaz. Só vai lá quem gosta de bosta de vaca e pedras empilhadas. Marco Perrot pareceu prestar atenção pela primeira vez na conversa desde quando o chefe o serviu. É um lugar esquecido. É um lugar para quem quer morrer sem passar pela morte. Imagino, replicou o vice-presidente da corporação. Deve ser lindo lá. Gosto é para quem tem. Lindo é Roma, Veneza, Bruxelas. Encruzilhada é um ótimo lugar para se morrer. Se duvida, é só perguntar para o Marco. Ele nasceu e cresceu lá. Meus pais vieram para São Paulo muito cedo. Eu tinha apenas 4 anos e nunca mais voltei. Comentou enquanto cortava uma suculenta pata de lagosta do Pacífico Sul. Não perde nada. É um lugar para quem quer solidão. É lugar de gente Prascóvia, como diria Guimarães Rosa. Acreditam em tudo quanto é lenda popular. Um povo sem cultura realmente se deixa levar por quaisquer crendices.
afiançou Paulo Torres após limpar os lábios. A tarde permanecia nublada quando, enfim, a doutora Luna deixou o escritório rumo ao aeroporto. Por acaso, Marco Perrault a acompanhou até o elevador. Eu desço contigo. Eu preciso pegar meus documentos no carro. Vai voar hoje também? Perguntou Luna sem virar o rosto. Eu vou encontrar os americanos em Campo Grande para discutir a questão da mina Esperança. Suspirou. Que questão? Da compra da mina? Eles vão dar o preço. Luna parou. O elevador abriu as portas, mas ela não entrou. Olhou para trás. Estavam sozinhos. Pareceu dialogar consigo mesma durante uns 3 segundos. Finalmente puxou o empresário pelo corredor, distanciando-se de sua sala. Entraram na escadaria de incêndio. Venha, ordenou. O que houve? Eu disse alguma coisa de errado? Desligue o seu aparelho. Eu não estou com ele, ele ficou em cima da mesa. Você disse que vai tratar da compra da mina Esperança? Sim, os americanos estão me esperando. Você chegou a falar com eles pessoalmente sobre isso? Sim, claro, tá tudo combinado. O Paulo tratou de tudo. Mas você falou com eles? Sim, o Paulo confirmou hoje de manhã. Você falou com eles? Bem, eu mesmo não. Eu não marco as reuniões, você sabe. Por que insiste nessa pergunta? Porque a Esperança já foi comprada, Marco. Ela é da empresa desde fevereiro. Perrault estancou. Segurou no parapeito da escadaria. Um vento gelado lhe cortava como um papel no estilete. Sentiu o gosto da lagosta mastigada voltar à garganta. Estaria realmente ficando louco, como Paulo desconfiava? Voltou ao escritório monossilábico. Olhou novamente pela janela. O universo cinza tragava a vida das pessoas lá embaixo. O helicóptero está pronto, Marco. Paulo vinha com uma mochila. O Jairo mandou o Laerte fazer a sua bagagem. Você pegou os documentos no carro? Para onde vamos? Perguntou novamente. Ora, Marco, isso não é hora de abilolar de vez. Preciso de você são para essa reunião. Estamos preparando essa viagem a semana toda. O jato está esperando no campo de Marte. Você tem que entrar nesse avião em 40 minutos. Paulo parecia nervoso. A situação realmente merecia total atenção. Não podiam se dar ao luxo de perder a esperança. A mina, recém-descoberta, despontava como um forte potencial de extração de minérios. O encontro com os americanos seria crucial, pois eles que disporiam de quase 70% do investimento na compra da mina, já que, por circunstância da lei, a propriedade não poderia ser vendida diretamente a eles. Era aí que a corporação Perrault entrava no negócio, e definitivamente Marco Perrault ganharia gorda quantia na transação, sempre intermediada com vistas grossas pelo Ministério Público, sob o poder do senador. Precisamos ir, Perrault. Descia um suor pela sua testa. É melhor irmos. Calma, eu vou buscar o carro o documento no carro. Eu já estou voltando. Disse caminhando para o corredor. Não precisa. Interpelou o vice-presidente. Vamos de particular, todos te conhecem. É aqui no Mato Grosso mesmo. Hoje à noite você está de volta. Se ao menos fosse em Buenos Aires. Mas é pertinho, não precisa pegar documento. Pois eu prefiro ir lá. Marco, por favor, cara. A gente precisa levar a sério tudo isso. É o nosso futuro. Pelo amor de Deus. A gente não pode deixar os americanos esperando. O suor de Paulo já invadia a gola da camisa. E você vai vir comigo? Ou você quer que eu vá? Eu prefiro. Eu não estou me sentindo bem. Ora, Marco. Tá bom, eu vou com você. Não, quer dizer, não é necessário. Eu não sou uma criança. Por favor, Paulo. Por favor. Caminhou rapidamente pelo corredor. Parecia perder o ar. O elevador o envolvia como se estivesse dentro de um caixão funerário. O ar continuava parecendo querer fugir. Sentia o bip dos andares tocar dentro do seu peito, em consonância com as batidas do coração. Sentiu a crise de pânico subir-lhe pelas pernas. Era preciso tomar ar. Era necessário sair dali. Parou diante do seu carro, um Chrysler 300C, prateado, estacionado na vaga privilegiada do presidente da empresa.
O reflexo das rodas de alumínio diamantado o fez lançar mão aos olhos. Há quanto não o dirigia? Meses? Quando foi que esteve sozinho na rua? Sem chofer, sem segurança, assistentes ou intérpretes? O senhor vai sair? Perguntou o motorista particular do presidente da empresa. Eu vou, Jairo. Eu vou tomar um ar. É pra já, chefe. Disse se dirigindo ao balcão para pegar a chave. Jairo, fica. Eu não quero que vá comigo. Mas doutor, o senhor... O senhor o quê, Jairo? Algum problema em eu mesmo dirigir o meu carro? Não, nenhum problema, senhor. Por favor, fique à vontade. O senhor me desculpa, é que desde quando trabalho aqui o senhor nunca dirigiu esse carro. E nem o anterior a esse. Pois eu tive vontade agora. Me dá a chave. Doutor, que foi, Jairo? Você quer discutir comigo? De jeito nenhum, doutor. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. É que... É o quê? É que esse carro não é como a Ferrari que o senhor dirige no autódromo. É um carro simples, doutor. Esse carro custou mais de 200 mil reais, Jairo? Justamente, chefe. É carro para chofer dirigir. Quem é magnata vai passar raiva com ele. Não importa. Ele serve. Me dá as chaves. Doutor. Jairo, você quer que eu te mande embora agora mesmo? De jeito nenhum, chefe. Tá aqui, tá na mão. Mas olha, nem precisa da chave. O senhor sabe, né? É só apertar o botão. Eu sei, Jairo. Agora sai da minha frente. Era a sua hora. Chegara o momento de deixar de ser o capacho das corporações Perrault e se tornar um homem de verdade. Ou apenas um marco. Ajustou o banco de couro à sua altura. Olhou o seu rosto novamente, agora no retrovisor. Já estava diferente de muitos minutos atrás, quando se encarou no espelho do elevador. Sua barba castanha começava a anunciar poucos fios brancos. O cabelo ainda mantinha a dignidade dos 30 anos. Apenas o seu olhar, agora decidido a cessar aquele ciclo de destruição, mostrava-se confiante, determinado. Era o momento de sair dali, de ser esquecido, de tornar o empresário Marco Perrault um fantasma, para nascer um homem livre a partir dali. Ligou o automóvel com a ponta do indicador. Solicitou por comando de voz uma música antiga do AC/DC. Deixou tocar alguns segundos. Mudou de ideia. Pediu Guaranteed. Fechou os olhos enquanto Ed Vedder cantava Suplicar de joelhos não é o caminho para ser livre. O carro de luxo deixou o prédio da corporação. Eu nunca fui o que eles pensaram.